A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Ela é perfeita e traz conforto para a nossa alma. Neste terceiro domingo do tempo comum, abramo-nos à ação do Espírito Santo para que Ele nos ajude a compreender e viver a palavra de Deus em comunidade. Como membros do mesmo corpo que pertence a Cristo, em união e com o coração aberto à presença de Deus, celebremos com fé. Leitura do livro de Neemias. Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte da Porta das Águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu levantando as mãos: Amém! Amém! Depois, inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra. E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a todos: Este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor,
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Se o pé disser, eu não sou mão, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. E se o ouvido disser, eu não sou olho, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs os membros e cada um deles no corpo como quis. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Há muitos membros e, no entanto, um só corpo. O olho não pode, pois, dizer à mão, não preciso de ti. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são muito mais necessários do que se pensa. Também os membros que consideramos menos honrosos, a estes nos cercamos com mais honra, e os que temos por menos decentes, nós os tratamos com mais decência. Os que nós consideramos decentes não precisam de cuidado especial, mas Deus, quando formou o corpo, deu maior atenção e cuidado ao que nele é tido como menos honroso, para que não haja divisão no corpo, e assim os membros zelem igualmente uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vós todos juntos sois o corpo de Cristo e individualmente sois membros desse corpo. E na igreja, Deus colocou em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os que têm o dom e a missão de ensinar, depois outras pessoas com dons diversos, a saber, dom de milagres, dom de curas, dom para obras de misericórdia, dom de governo e direção, dom de línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos realizam milagres? Todos têm o dom das curas? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever
de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia de hoje nos fala sobre a importância da Palavra de Deus e a unidade do corpo de Cristo. Na primeira leitura, a palavra é proclamada por Esdras ao povo reunido. A reação do povo, com lágrimas de arrependimento e alegria, demonstram que a Palavra de Deus ilumina e transforma a vida das pessoas. A Palavra de Deus é fonte de alegria, de fortaleza e de esperança para nós. Essa mensagem também ecoa no salmo que hoje cantamos, proclamando que as palavras de Deus são espírito e vida. A segunda leitura nos fala a respeito do corpo de Cristo, formado por cada um de nós, a quem são dados dons diversos. Alimentados pela palavra de Deus, nós, membros desse corpo que é Cristo, somos convidados a colocar os nossos dons a serviço com prontidão e alegria. Cada um de nós tem um papel único e indispensável. As nossas diferenças não importam. O Espírito nos une em uma só fé, em uma só missão. No Evangelho, Jesus também proclama a palavra de Deus na sinagoga de Nazaré. A passagem proclamada é de Isaías e fala sobre a missão de Jesus, enviado para a libertação dos cativos e dos oprimidos, para abrir os olhos aos cegos e proclamar o ano da graça do Senhor. Com Jesus, inicia-se um novo tempo de alegria, de graça, de paz e de felicidade sem limites. Irmãos, renovemos o nosso compromisso de dedicar mais tempo à leitura e à reflexão da Palavra de Deus. Reconheçamos Jesus como nosso Salvador e Libertador, deixando que Ele transforme as nossas vidas, renove a nossa esperança e as nossas forças. Esforcemo-nos para vivermos em unidade como igreja, colocando os nossos dons a serviço e sendo testemunhas vivas do amor de Deus. Oração. Deus eterno, fonte de toda luz e verdade, te agradecemos por nos unires em torno da Tua Palavra. Ajuda-nos a acolhê-la com o coração aberto e a colocá-la em prática em nosso dia a dia. Faze-nos um só corpo, um só Espírito em Cristo.
vivendo em comunhão e testemunhando o teu amor no mundo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Unidos como irmãos, elevemos as nossas preces a Deus. Para que a Igreja, como corpo de Cristo, viva unida e fiel à missão de anunciar o Evangelho a todas as nações, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que os líderes do mundo governem com sabedoria e justiça, promovendo a paz e o bem comum, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que todos que sofrem encontrem em Cristo conforto, libertação e esperança, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que todos nós sejamos verdadeiramente unidos em Cristo, valorizando os dons de cada um e vivendo em fraternidade, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que todos nós, iluminados pela Palavra de Deus, sejamos testemunhas vivas do amor e da misericórdia do Senhor, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Deus de amor e de misericórdia, acolhei estas preces que vos apresentamos com confiança. Fazei crescer em nós a gratidão pela sua palavra, pelos dons que o vosso Espírito distribui em nossas comunidades e por sermos membros deste corpo que é Cristo. Atendei-nos segundo a vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz.